Paz esteja convosco, como vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na paz do Senhor nosso Deus? Nós estamos aqui dando início a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online. Nós estamos juntos estudando a carta de Tiago, a Epístola de Tiago, lembrando vocês que o nosso propósito não é um estudo com uma profundidade teológica, mas é nós irmos caminhando versículo por versículo, texto por texto, aprendendo as preciosas lições propostas por Tiago, usado por Deus e pelo Espírito Santo. E hoje, na nossa aula de número 11, nós vamos estudar capítulo 1 de Tiago, os versículos 19 e 20. Antes de nós iniciarmos o nosso estudo, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, nós queremos pedir a sua bênção sobre a nossa aula de hoje, a direção do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, tanto a mim para ensinar, como a todos nós para aprendermos com o Senhor. Vem, Senhor, com o teu Espírito e ensina-nos a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, Tiago capítulo 1, os versículos 19 e 20, dizem assim, Sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Se você tiver como observar o seu rosto aí, se tiver um espelho perto de você, ou se tiver alguém com você agora e você puder olhar o rosto de alguém aí perto, você verá algo que por si só já nos transmite uma lição prática. Preste bem atenção ou no seu rosto ou no rosto de quem está perto de você. Observe que o rosto tem 2 orelhas, 2 ouvidos e apenas uma boca. Está vendo aqui, 2 ouvidos, 2 orelhas e apenas uma boca. Isso significa que devemos ouvir mais do que falamos ou falar menos do que ouvimos. Ou seja, ouvir mais e falar menos. O problema da gente é que nós falamos demais. Todos nós aqui, todos nós falamos demais. Falamos sobre qualquer assunto, já percebeu? Nós falamos sobre qualquer assunto, nós damos palpite em tudo. Opinamos até mesmo em assuntos que nós temos pouco ou nenhum conhecimento. Você quer ver uma prova disso? Nós receitamos remédios sem sermos médicos. Quantas vezes alguns de nós ou alguns de vocês, eu acho que isso pelo menos eu nunca fiz, mas quantas vezes nós já não receitamos remédios para as pessoas sem sermos médicos? Quer ver outro exemplo? Nós passamos dietas para as pessoas sem sermos nutricionistas. Indicamos livros que a gente nunca leu e ainda falamos com convicção sobre doutrinas bíblicas sem nunca termos lido a Bíblia. Então a gente é assim, a gente fala demais, a gente fala sobre qualquer assunto, a gente dá palpite em tudo e a gente tem essa mania de opinar até mesmo sobre esses assuntos que a gente tem pouco ou até nenhum conhecimento. Mas o Tiago diz, capítulo 1, versículo 19, que todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Pronto para ouvir e tardio para falar. Nós gostamos mais de falar do que de ouvir, porque enquanto nós estamos falando, nós nos sentimos mais poderosos, como se fôssemos os donos da verdade. Mas entenda uma coisa, quem não ouve não aprende. Quem não ouve não muda. E quem não ouve também não cresce. Abre o seu coração e entenda isso. Ouvir é uma virtude. Você pode repetir isso junto comigo? Vamos lá então. Ouvir é uma virtude. Mateus capítulo 13, versículo 9 diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E olha que nós temos 2 ouvidos.
Então a gente tem que ouvir bastante. Provérbios 18, versículo 13 diz: quem responde antes de ouvir, mostra que é tolo e passa vergonha. E lá em Romanos 10, 17? Lá em Romanos 10, 17 diz assim, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E ainda nós temos Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, que o Senhor diz assim, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Interessante. Parece que só aprendemos quando a Bíblia nos ensina a falar com Deus. E quando o assunto é falar, nós gostamos. A gente precisa fazer nem força, né? A gente gosta de falar. Então, quando a Bíblia ensina a falar com Deus, a gente aprende. E a gente fala com Deus o tempo todo. Falamos com Deus quando estamos alegres, falamos com Deus quando estamos tristes, falamos com Deus quando estamos sorrindo, quando estamos chorando. Falar a gente não tem dificuldade nenhuma. Falar a gente fala quando tem assunto, quando não tem assunto. A gente está sempre falando. Mas o problema é que nós não nos preocupamos em aprender a ouvir a voz de Deus. Veja que a fé não vem pelo falar, a fé vem pelo ouvir. E para abrirmos a porta das nossas vidas, para que o Senhor possa entrar e cear conosco, nós precisamos ouvir a sua voz e não falarmos. Veja a importância de ouvir. Tiago, capítulo 1, versículo 19, em outras palavras, nós poderíamos ler aquele versículo da seguinte maneira: estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem se apressem em se irar. Nas aulas anteriores, nós aprendemos que suportar as provações nos dá direito a uma coroa da vida. Aprendemos lá no estudo do versículo 12. E aprendemos também que ceder à tentação pode nos levar à morte. Nós aprendemos isso lá no versículo 15. O cristão, em todo tempo, principalmente em meio a uma provação, ele precisa ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Veja que no versículo 19 o Tiago faz três exortações que serão inclusive mais vezes abordadas ao longo do livro quando a gente estiver estudando. Quais são as três exortações? A primeira, pronto para ouvir. Segunda exortação, tardio para falar. E a terceira exortação, tardio para se irar. E o versículo 20, ele é um importante complemento do versículo 19. Lá no versículo 20, Tiago capítulo 1, versículo 20, está escrito assim, porque a ira do homem não opera ou não produz a justiça de Deus. Ou seja, a ira humana, a ira do homem, ela não produz na nossa vida aquela justiça que Deus requer. A sua tendência não é nos inclinar a fazer a vontade de Deus, mas a violar a vontade de Deus. A ira não nos induz a abraçar a verdade, mas a mentira e o engano. O significado desta passagem não é que nossa ira torne Deus mais ou menos justo, porque Deus não muda. O que Deus é, Ele é, e Ele é justo. Então, o versículo não está dizendo que a nossa ira vai deixar Deus mais ou menos justo, mas que a tendência é não produzir em nós, a tendência da ira é não produzir em nós a retidão de vida e o amor à verdade que Deus exige. Um homem nunca está seguro de agir corretamente sob a influência da ira. A ira pode fazer o homem movido pela ira, melhor dizendo, ele pode fazer coisas ainda mais terríveis e das quais ele vai se arrepender para o resto da vida. E o significado particular desta passagem é que a ira do homem não terá nenhuma inclinação para o tornar justo. Quando o cristão se irrita com circunstâncias difíceis,
A justiça de Deus não se evidencia em sua vida. Quando alguém nos faz mal, a ira quer nos fazer revidar, ainda que seja revidar com palavras. Mas essa atitude não glorifica a Deus. Refrear a língua e não se irar, e deixar que Deus exerça a justiça, demonstram o amor divino presente em nós. Amém? Vamos orar e falar com Deus. Pai, nós te agradecemos pela nossa aula de hoje, por tudo que pudemos aprender, e queremos pedir ao Senhor que através do Espírito Santo a tua palavra fique gravada na tábua do nosso coração, e que todas as vezes, em todos os momentos que for necessário, o Senhor nos faça lembrar de tudo que nós temos aprendido. Te agradecemos pela aula de hoje e por tudo que pudemos aprender, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima aula. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho e aguarde que em breve nós vamos aprender um pouco mais. Deus te abençoe.